programa de hoje é dedicado às mulheres. Ele é o homem mais procurado pelas mulheres mais belas e famosas do mundo, Ivo Pitangui. Ele é um sucesso em tudo. A sua ilha aqui em Angra dos Reis é uma reserva ecológica. Seja pilotando seu avião, seu barco ou seu bisturi, ele é um perfeccionista que busca o conhecimento e a harmonia como meta. Para as mulheres, Ivo Pitangui. Né, professor, que paraíso isso aqui, não? Que ilha, que coisa deslumbrante. Olha, eu me sinto bem aqui, porque eu não conheço o outro. Mas nós todos temos um sentido edênico, e quando a gente pensa em edênico, a gente pensa de procurar paz, a gente pensa de trazer aqueles que antes viviam em paz consigo mesmo, que são os bichos, as coisas, a natureza, as árvores. Então acho que tudo isto traz paz. Porque no fundo, se você imaginar bem toda a tua carreira, a tua força, tem da onde? Da natureza. Aí, nós somos todos da natureza. Isso aqui é um refúgio, né? Uma coisa assim, uma mata virgem, um reduto de bichos assim, de extinção, uma preservação. Como que você administra tudo isso? Sobretudo com muito amor, muito carinho. E não sei se com tanta eficiência quanto eu gostaria, mas com pessoas muito boas e muito amigas que dividiram comigo este amor. Esse sentido que é um pouco Buffon, que plus je connais les hommes, plus j'aime les animaux, isso eu tenho sempre, quer dizer, eu gosto sempre mais dos bichos. E com isso eu me sinto muito bem, mas não desfaço dos meus amigos. Me diz uma coisa, de onde vem, você é um homem que trabalha com a beleza, de onde vem o sentido, o conceito da beleza? Olha, eu não trabalho com a beleza, eu trabalho com o ser humano que procura estar em face de si mesmo, em harmonia consigo e, se possível, com o universo que o cerca. Portanto, o que ele pede não é muito, é que ele está bem entre a sua carapaça que o envolve, entre aquele estado psicológico que é o outro, são as ideias, as coisas, e aquele sentido de reencontro, estar bem dançar bem consigo mesmo, bem na sua pele. Confortável na sua própria pele. Este aspecto do ser humano pode ser o mais variado. E isso me impressiona muito porque não está dentro da minha determinação. Não sou eu que determino. E quando você diz ser humano, diz muito bem que se aplica uma criança, se aplica um senhor, se aplica uma jovem senhora, se aplica a todas as classes sociais. Porque na Santa Casa, eu convivendo com as classes menos carentes, e a vida tendo me possibilitado conviver com pessoas de níveis os mais complicados e altos em outros sentidos, eu nunca notei nenhuma diferença do ser que sofre. O sofrimento é o mesmo para o mendigo e para o príncipe. Não existe diferença. Agora, você lida com mulheres bonitas, você torna as mulheres bonitas. O que torna uma mulher bonita? Muito difícil. Outro dia eu estava lendo aquele livro La Main, da Marguerite Duras, e ela começa a dizer quando ela é jovem que ela tinha alguma coisa que ela não sabia bem o que era. E esta coisa que você não sabe bem o que é, não é necessariamente só a estrutura física, é uma confiança em você mesmo como pessoa. A tal ponto, quando ela já mais velha, uma pessoa se aproxima e diz: minha senhora, je suis tombée amoureux, eu caí de amor por ton visage, por teu rosto devastado. Então, este aspecto de sedução, que é o que todos procuram, e de poder, o poder é tão extraordinário que eu tenho, por exemplo, um quadro de Dali, que você vê de um lado o rei, a mandala, a rainha, mas se você observar bem, o rei só tem a coroa, não tem corpo, porque o poder não tem corpo. Então, muitas vezes, quando se procura o poder através de uma cirurgia, este poder não é sempre que vamos reencontrar, sobretudo quando é o poder da juventude total.
Então o que nós procuramos é harmonizar o indivíduo consigo mesmo, com sua imagem, para que se sinta bem ele em face de si mesmo. Não para os outros, para si mesmo. Porque pode chegar uma pessoa com um nariz enorme e aquele nariz para ela não tem a menor importância. Então todo o segredo do cirurgião, todo o segredo artístico e do conhecimento do outro é procurar fazer com que ele fique harmoniosamente dentro do seu grupo, entre seus pares. Mas você consegue convencer uma pessoa, por exemplo, que está escrava desse padrão estético? Não, eu não devo convencê-la. Eu devo fazer com que ela se convença. E para que eu quero, porque toda vez que a pessoa me procura, eu quero o benefício dessa pessoa. A consulta é uma espécie de procura, um pouco lacaniana, porque não tem um tempo, algumas vezes rápida, mas profunda, num perfil psicológico que se faz do outro. E é através desse perfil psicológico eu procurar compreendê-lo. E o diagnóstico é a compreensão, é a empatia. E quando eu consigo ter esse diagnóstico e entender o que você quer, se for uma coisa irrealista ou fora da realidade, e uma coisa fantasticamente mal proporcionada dentro do que eu não devo tocá-la. Agora, se o que você quiser se aproximar do que eu acho que é o melhor, eu posso auxiliá-la de uma maneira extraordinária. Então você é um homem que bate um olho numa cliente e você compreende a alma dela, antes mesmo de olhar o seu rosto. Eu não compreendo batendo um olho, mas conversando um pouco eu chego próximo. Agora, por que esse padrão estético da beleza, da juventude, é tão cruel com as mulheres e tão facilita tanto a vida dos homens? Se cobra muito mais da mulher do que do homem. Por quê? Olha, eu não creio não. Eu creio que a mulher agora, como ela está se colocando, porque a mulher até um certo momento colocou muita sua força dentro da sua beleza, dentro do seu aspecto físico. E o homem colocou dentro do seu rigor, do seu trabalho. A verdadeira força está na mulher. Agora, a mulher, quando ela considera que esta força está apenas na sua estrutura física, é uma maneira de não fazer o homem sentir quantas forças ela tem para que ele não se atemorize. Se não é ver, é bem trovato. Você acha mesmo que a mulher é mais forte que o homem? Evidentemente, nós nascemos dela, nos deu a força. A mulher é o mar. Quando eu mergulho, é um grande líquido amniótico. A mulher é a força, a continuidade. O homem que nasce sem amor de uma mãe, com o tristão, ele é tristão, ele é tristonho, é um tristão porque não teve o amor ao nascer. Daí ele só pôde amar Isolda através de um filtro mágico. Do contrário, sozinho ele não conseguiria encontrar o amor. O amor é dado pela mulher. E o amor é a força maior do mundo. Então vocês são fortíssimos. Então a tua elegia é para as mulheres. Evidente. E o teu trabalho também, você dedica às mulheres. Não, eu trato bem os homens, mas... Mas de longe. Agora, por que envelhecer assusta mais as mulheres do que aos homens? É um grande engano. Os homens... O envelhecer é um fenômeno antropológico, um fenômeno físico, etc, etc. Não é só um fenômeno cutâneo. E o envelhecer... Cada um coloca a sua vaidade de uma forma. A mulher pode colocá-lo nos seus traços físicos, o homem pode colocar na rapidez do seu raciocínio, na força da sua expressão. O cardeal Richelieu foi o primeiro a tracionar o rosto para dar uma expressão de mais força. Mas ele fez uma plástica? Não, puxava pelos cabelos. E ele prendia com o quê? Prendia com aquelas croquetes da época. Ah. Agora, tudo isto mostra que sempre houve, dentro do sentido do ego de cada um desejo de se mostrar dentro daquilo que ele considera, na sua própria análise, o que é uma pessoa equilibrada ou centrada em si mesmo. Portanto, essa dualidade entre a parte psíquica e entre a parte morfológica é permanente. E a energia é o que resulta do bom encontro das duas. Eu tive uma senhora que foi me procurar, porque eu operei uma senhora alemã
que tinha 84 anos. E ela veio me procurar porque tinha um nariz grande. Eu achei aquilo extraordinário, porque eu não tinha operado nenhum nariz ainda dessa idade. Até os 84 ela estava feliz com aquele nariz, de repente aos Poderia 84... estar. Ela disse que estava normal, não se importava. E ela disse que tinha enterrado toda a família com aquele nariz. E que não queria ser enterrada com aquele nariz. Eu mandei avaliá-la, tinha condições físicas ideais, operei, ficou felicíssima. E diz o que ela não entendeu, porque tanto exame por uma coisa tão simples. Engraçado. Porque ela só atingiu a maturidade naquele momento. Aos 84. Por isso que procurarmos a nossa maturidade é um permanente desejo de encontro. Mas nunca desanimarmos quando será, ou desanimarmos de que não vamos reencontrá-la. Porque em qualquer momento pode ser a decisão de também não fazer. Mas você acha que quem procura uma cirurgia é uma busca subjetiva e não uma coisa objetiva? É totalmente subjetiva. É totalmente subjetiva? Eu acho que, inclusive, a pessoa tem que procurar por si mesmo. E eu sinto isso muito em conversando e sentindo as pessoas, porque muitas vezes o que você faz, o que você procura fazer é natural e bem feito, mas a satisfação íntima da pessoa é o que vale. Não está proporcional à qualidade do resultado. Às vezes tem um resultado extraordinário com a paciente que estava num estado de procura maior do que aquilo que você poderia dar. E uma outra que você trouxe menos e que tem uma satisfação enorme. Agora, eu ainda não estou satisfeita com a diferença homem e mulher, porque um homem... C'est une petite différence. É pequena a diferença. Mas você veja bem, um homem, a gente não cobra tanto o envelhecimento de um homem como cobra o envelhecimento de uma mulher. A sociedade de uma maneira geral, os homens de uma maneira geral. Eu acho que a proporção que a mulher vai adquirindo, além da beleza física, e ela hoje tem outros atributos, ela entraria naquele de la main, porque ela tem outras coisas que ela traz de si que obrigatoriamente são atrativas e que, junto com a sua presença, fazem com que o homem se sinta atraído por ela e não apenas por aqueles meneios de algumas curvas adquiridas. Não é uma ruga a mais ou uma ruga a menos que vai fazer os homens mais ou menos apaixonados? É isso que você quer me dizer? É, são umas coisinhas outras. Agora, você, por exemplo, você não é um homem que tem a vaidade, você teria tudo para fazer plástica, você não é um homem que busca isso. Não, eu não busco agora, porque eu digo uma frase muito repetida e boba, mas o meu ego é condescendente. Todo ego é condescendente quando ele aceita. Agora, o meu tipo de rosto talvez seja um pouco mais rugged. Eu tenho um rosto mais duro e tal, então eu não tenho, eu mexo aqui, não tem papada, não tem aquela coisa. Então me acho que eu vivo os meus anos relativamente bem e consulto, de vez em quando eu faço assim no espelho, de lá, de cá, será hoje, amanhã. Aí o meu centro diz, não, pessoal, você está tão bem e tal, tal. Então o lado de estar bem rodeado é muito bom. Agora, quando que você, mestre disso, acha que uma mulher deve fazer uma plástica? Eu acho que o essencial é que existe uma conjunção entre ela e sua estrutura. Quer dizer, quando a pessoa, intimamente, um momento muito importante para a mulher, e tudo é muito psicológico, é esta passagem da juventude para a maturidade. Com que idade isso? Umas têm mais cedo, outras mais tarde, nunca tem, mas de um modo geral, em torno de 40 e poucos anos. Eu, por exemplo, em cerca de quase 8 mil cirurgias, que é uma população, a idade média é de 40 a 46. Na Europa, essa idade média é de 50 a 56, porque a europeia, de uma certa forma, ela atribuiu a si uma idade de envelhecimento irreversível. E nós queremos prevenir aquele momento de termos que ter aquele discreto desconforto de nos sentirmos velhos. Então, a proporção que você ganha este passe da juventude à maturidade, você não sente a passagem de um para outro. E depois, por que não, da senectude, até aquele momento mais distante, que não conhecemos volta,
para que devamos ir bem. Mas a brasileira é uma mulher muito charmosa, né? Muito bonita, muito né? bonita. E muito jovem, né? Muito jovem. Ela mantém um... E jovem em todas as épocas etárias. A Maria Martins, que é uma grande amiga minha que morreu, grande escultora, ela muitas vezes veio a uma festa e gostava de conversar com a Maria, que já estava com 80 anos, porque ela tinha mais juventude que muitas daquelas emperequetadas minhas que não estavam pensando nisso que nós falamos, que é a força da mulher, a força de realização. A mulher que realiza, que faz, ela é uma mulher que atrai o homem. Não atemoriza como pensa, não. Não atemoriza? Atrai aqueles que merecem, não. Então, tem vários por aí, procurando estas. Você acha que os homens não se assustam com essa mulher poderosa e realizadora? Os homens que, na realidade, estão numa fase de infantilismo ou de realização, claro. Mas o homem que quer se realizar, ele quer valorizar a sua mulher, a sua companheira. Ele se sente muito recompensado de estar ao lado de alguém que representa não a sua força, mas uma outra força, com a qual ele pode, sobretudo, conviver. Agora, existe um mercantilismo muito grande atrás da juventude, como sempre houve, e com alguns procedimentos que, infelizmente, não oferecem o que nós gostaríamos que eles oferecessem. Eu digo infelizmente, porque nós todos estamos procurando isso. Então é preciso que exista um certo bom senso e que não exista uma procura tão física permanente, mas que exista uma procura do ser humano sobre si mesmo, ele crescer. Crescer em todos os aspectos. Não só no aspecto orgânico, morfológico. Este é muito próprio da doméstica, da mulher não realizada, que tecia e que esperava por Telêmaco e que não pintava o cabelo, e por isso que Ulisses, quando viu para por Ulisses, de tanto tecer, o cabelo ficou grey hairs, uma Penélope. Esta Penélope de cabelos brancos que ele teve que partir de Ítaca para diante. Então, hoje em dia, a pessoa tem que estar preparada num sentido real, e não dentro da artificialidade das pequenas propostas e tentações. Não existem coisas extremas, mas o que faz a mulher ficar jovem é um sentido de ilusão humana permanente, um sentido de amor por alguém, seu marido, seu amante, seus filhos, sua casa. Tem que ter um amor, uma forma de amor em sua plenitude, para que mantenha em plena vitalidade de toda a sua parte hormonal. É o amor que mantém. Que lindo! Então vamos amar, né? É evidente, sempre. E como assim, cirurgião? Qual é o limite de um cirurgião? Até onde um médico pode ir? Por exemplo, aquelas pessoas compulsivas que falam assim, ah, tá aqui, tá um pouco assim, a minha orelha, aqui eu tô sentindo, meu nariz. Um Michael Jackson, por exemplo, que faz muitas cirurgias. Até onde o médico deve dizer, peraí, vamos dar um tempo. O que você acha disso? Eu acho que quando você opera uma pessoa, você tem que procurar harmonizá-la no seu sentido tribal, racial, e dentro do que a natureza errou um pouco, mas sem mudar o biotipo, porque você nunca vai conseguir mudar totalmente um biotipo. Mas, por outro lado, quando a pessoa procura, na segunda parte da sua pergunta, com muita ansiedade, esperando demais da cirurgia, às vezes não é o momento de operar, é o momento de um bom aconselhamento, de um amigo, de um psicoterapeuta. Um homem na sua posição, todo mundo erra, né? Mas um homem na sua posição não pode errar. Um erro é uma tragédia, né? Eu acho que todo ser humano pode errar. Ele deve sempre sofrer com o seu erro, em qualquer postura que ele estiver na vida. Mas não deve fazer da sua experiência um acúmulo de erros. Sofrendo, ele vai aprendê-lo, reconhecê-lo e procurar não repeti-lo. Mas como é que você evita, assim, Mas nós temos um lado imponderável. A medicina, segundo a parte aristotélico-tomista, uma classificação de São Tomás de Aquino, que era o homem que tinha uma dialética tão extraordinária, ele
classificou não como ciência normativa, ela é uma ciência, é uma arte aplicada. A medicina é arte aplicada. De modo que você está dentro de fatores imponderáveis, mas tem que procurar eliminá-los ao máximo com o conhecimento do fato, com a parte pragmática da medicina. Então, eu, quando tenho uma pessoa que eu faço uma cirurgia, eu procuro que a resultante final seja o bem-estar desta pessoa. Mas muitas vezes, em cirurgia reparadora, que eu faço muito, o que eu posso fazer é muito aquém do que eu gostaria de fazer. Mas, por exemplo, cirurgia reparadora quer dizer que você está consertando uma cirurgia mal feita? Não. É que eu estou tratando alguém que, por trauma, uma sequela de queimadura, um acidente traumático, que nasceu com um defeito congênito, eu faço toda a cirurgia plástica na sua amplitude. É verdade, eu vi muita criança queimada, muita isso. Então, todo esse aspecto eu sempre fiz, e inclusive no meu Hospital Geral na Santa Casa, eu procurei dar à cirurgia estética também uma qualidade, procurando não separar tanto o que é reparador e estética. Porque se eu opero uma criança de um lábio leporino, a primeira cirurgia é para fechá-lo, mas a operação final é para transformá-lo tão bem quanto o outro, então é estética. Então as duas se confundem. Agora, quando eu tenho uma pessoa que uma sequela de queimadura, muito queimada, muito destruída, traumática, o mundo é um momento de trauma, e nós vivemos as grandes desordens que trouxeram a ordem. E neste momento, passando sendo um sociopolítico, se me permite, no momento que nós reconhecemos que estamos vivendo um momento de catástrofe permanente ou social em todos os aspectos, nós podemos encontrar uma ordem. Mas só não reconhecemos que o estamos vivendo, não vamos fazer o diagnóstico da catástrofe, não vamos reconhecer ordem nenhuma. E não podemos partir para um novo sistema. Agora, quando eu diagnostico, para não complicar uma pessoa, eu tenho diante dela a obrigação de dizer as minhas limitações. Mas eu posso chegar para você, que está deformada, traumatizada aqui, esquece a parte estética pura, que é mais fácil pensar em reparadora. E eu sinto que o que eu gostaria de fazer não é ainda o ideal daquela pessoa. E eu tenho que procurar fazer com que ela entenda as minhas limitações. Mas, por exemplo, um ator muitas vezes entra no palco, o ator também não quer errar, mas muitas vezes ele entra no palco, dá um branco e ele esquece o texto. O médico sofre isso, dá um branco nele no meio de uma cirurgia? Olha, o ator ele entra num estado emocional muito grande no palco. E o médico entra num estado de decisão na cirurgia. Isso que caracteriza o cirurgião. A cirurgia é caracterizada pela decisão. E o grande ator que entra nas decisões raramente tem esses brancos. E a proporção que ele vai ter nos seus momentos de mais decisão, de mais compreensão, to be or not to be. E você? Você já errou? Eu sou humano. Eu já errei. Espero errar cada vez menos, mas nunca conscientemente. Eu posso ter minhas interpretações errôneas, mas com a experiência são muito pouco frequentes, graças a Deus. Mas aí, no caso de um erro numa cirurgia, o que você faz? Não, quando você pergunta em um erro, existe hoje em dia um lado muito litigioso, sobretudo na América. É muito difícil que um cirurgião experimentado cometa um erro. Ele poderia cometer um erro de um mau diagnóstico, de uma má técnica. Isso se sente mais nas pessoas um pouco afoitas. Eu já vi que você não erra, não. Já percebi. Não, Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Além da medicina convencional, tradicional, você é uma pessoa que cultua, assim, o lado da magia? Você é um cara supersticioso? Você tem suas simpatias? Você tem esse lado? Tenho. Eu acho que a vida... Aquela história que o espanhol diz tanto, ficou tão comum que não creio las brujas, pero que las hay. Las hay. Que las hay. Agora, então, eu acho que vai cultuar tudo isso em função de um dever que eu tenho, dos fatos adquiridos, do conhecimento cartesiano, que eu trabalhei nele a vida inteira, seria um horror. Mas não respeitá-lo seria um desamor a uma verdade que eu não conheço ainda. Mas você tem, assim, um ritual supersticioso, algum ritual antes de uma cirurgia, por exemplo? Não, nada. Eu entro tranquilamente dentro daquilo que eu sei. Quando eu não sei, eu cancelo o caso. Nada assim, você não tem amuletos, você não é de botar alho, arruda, nada disso? Não, eu planto arruda na ilha, eu acho que faz bem. Eu bato em madeiras. Eu procuro afastar, eu sou inclusive obá do Afô, do Afongé,
dado pela Mãe Senhora, pelo Jorge Amado, o Genaro, que são um título que ela me deu por me sentir uma pessoa sensível. Ela percebeu Claro, eu há pouco tempo tive com o Thomas Greenmore, achei ótima a visita. E aí, como é que foi? Ele achei é um cara... Genial, achei um cara de uma energia positiva extraordinária e é isso que me interessa, porque eu vivo na minha energia positiva. Eu quero dar às pessoas essa energia. Eu saio exausto do consultório mais que quando eu opero, porque eu estou transmitindo às pessoas o lado construtivo dos fatos, da vida. Então, eu acho que toda pessoa que faz isto, seja um paranormal, um parapsicólogo ou um médico, está adicionando alguma coisa. Mas quando ele acrescenta este fato, algo que mereceria um tratamento orgânico, ele está sendo charlatão. Mas você, como médico, vê um paranormal, sei lá, entortar colheres e isso... Eu morro de inveja. Você gostaria? Sem entortar o que? Bisturi? Eu faço uma laboratória, eu adoraria entortar 10 colheres. Mas pra quê? Tomei uma batida de lima com ele, entortou 3 colheres, caíram ali, é uma maravilha. Ele fez um açúcar de repente que ele achou que estava... Não sei o que foi, mas aquilo subiu. E como é que você explica isso? Eu não explico. Aquela coisa do Shakespeare. More things between earth and heaven you can dream with all your vain philosophy, Horatio. A nossa vã filosofia... Tudo que existe mais entre o céu e nós, que nós possamos pensar, imaginar com a nossa vã filosofia. Os mistérios existem e você estamos aceita. aqui num palco, e neste palco, que também é shakespeariano, que sabia das coisas, e é um palco que você, de repente, está falando muito e amanhã não é ouvido mais. Olha, a minha vida é uma vida de uma longa luta, eu não sei em que momento algo começou. Mas eu, desde pequeno, eu passei quase 6 anos fora do Brasil me especializando. Depois eu criei uma escola de pós-graduado que eu tenho muito orgulho, que é Menino dos Olhos, na Universidade Católica. Eu sou professor e na Carlos Chagas. Já formamos mais de 400 em 3 anos médicos em todo o mundo, em mais de 50 e tantos países. Publicamos mais de 800 trabalhos médicos, editamos revistas, livros. Tudo isso é uma consequência, uma sedimentação, não é nada gratuito. E o doente que vem através do outro. Tudo que nós fazemos na vida é a consequência de você continuar fazendo o que é digno e, sobretudo, aquilo que é honrado. Quando você olha uma mulher, você olha com olhar profissional ou amador? Não, eu não tenho nem profissional nem amador. Eu olho uma pessoa de uma maneira normal. Eu não sei o que é profissional nem amador. Eu não tenho um parti pris para olhar as pessoas. Eu olho normal. A pessoa é gorda ou gordinha simpática, pessoa simpática, glamourosa. Eu sou uma pessoa espontânea. Eu acho que o ser humano tem que cultuar a sua espontaneidade. Agora, evidentemente, dentro de uma maneira cerimoniosa, para que a pessoa se sinta bem e protegida. Tem uma conversa muito interessante do Museu Imaginário, que é uma anti-mémoire de Malraux com Picasso, que Malraux falou isto para Picasso, o seu museu imaginário. E Picasso falou, meu museu imaginário, eu não posso tê-lo. E Malraux falou, a Pietà, o Porto de Delfo de Vermeer, a Pietà Michelangelo, e tantos quadros belos, a Madonna de Lipta, etc. E Picasso falou, não. As árvores que eu pinto, os galhos são partes minhas. Então existe essa identificação. A pessoa que eu vejo, eu me identifico com ela, mas não tenho do pintor a criatividade. O material que eu lido é tão mais nobre que eu tenho as limitações. Mas dentro da limitação eu tenho a responsabilidade brutal de não criar, de não inventar o infinito, mas de respeitar cada ser humano particular. Você busca o belo em tudo, né? Você é um apaixonado por artes, por quadros, por literatura. Mas o sentido estético da vida está em tudo. O homem é um animal estético. O belo está naquele pôr do sol. Da natureza. O belo está e vem da natureza. E nós que somos frutos da natureza, quando estamos em harmonia com a natureza, fazemos com que este belo seja também nosso. Isso tem nisso um sentido religioso? Tem nisso uma coisa de missão que você sente em você? Eu sinto missão.
eu sinto muito missão, uma coisa curiosa. Tocou num ponto curioso, mas eu achei que sempre eu tive uma missão. E esta missão é de ensinar, de levar a outros. Mesmo numa fase da vida em que eu não precisaria trabalhar tanto, eu trabalho mais e com mais entusiasmo, porque eu creio que na vida o mais importante é ter uma missão, é fazer alguma coisa. Tem um jovem que Dostoiévski cita, que ele estava um mujik e seguiu o seu patrão, o seu chefe, e caiu um fazão. E ele falou que interessante, o meu patrão, o meu chefe não vai acreditar, vai pensar que eu comi o fazão e ele vai me matar, como era na Rússia antigamente. E eu sou tão jovem e não fiz ainda nada. Então o bom é você poder fazer coisas. E só aí que a vida adquire a sua razão de ser. Dizia Sêneca, saindo um pouco do lado duro, quando ele estava puramente dissecando a sua filosofia, mas quando ele entra, ele diz, quando eu falo de mim mesmo, não como estoico, mas como personagem, eu sou contraditório. Eu tenho minhas contradições, todos temos suas depressões, contradições. Você tem suas? Evidente, todos temos, mas eu me permito uma coisa curiosa, que é um pouco a resposta à sua pergunta, e que nesta vida vivida, e cita até Hipócrates, cita de uma maneira diferente, porque Hipócrates foi anterior a Sêneca. E ele cita-o dizendo que a arte é longa e a vida é breve. Se a arte é longa e a vida é breve, é preciso que esta vida tenha uma consistência e que nós possamos dar a ela um significado. E este significado, como você disse, cada um tem a sua missão. A vida são como taças eternas. Os segundos são pequenos pedacinhos de ouro que nós vamos preenchendo. E a taça, ela é cheia do segundo, do minuto, só depois que chega a hora. Se você valorizar o segundo ao seu extremo, você dá a cada momento a sua importância. Você quer dizer que você dá vive o aqui própria. agora? O dia é agora, mas sobretudo não em função de que eles possam ter uma consistência do que representa a minha filosofia de vida. Essa filosofia de vida não é uma filosofia kantiniana, dura, presa, mas ela está exposta a tantos fatos, a tantas sugestões, a tantas injunções de pessoas bonitas, inteligentes como você, que chegam nesse momento de pôr de tarde, que eu não posso fugir apenas a um lado monástico de determinada estrutura que um parte-prime me obrigou a tê-la. Eu sou sujeito às injunções da vida, mas guardo um código meu. Mas por falar nesse lado monástico, por exemplo, um homem da sua importância, que você precisa ter essas cirurgias diárias, estamos aqui tomando um vinho. Como é que você faz? Você sai à noite, você bebe? Não, nós estamos aqui, vamos Como é que você bem. se dá esses luxos, vamos dizer, Não, de ir numa festa e tomar um vinho e beber e tal? Não pode. Existe um lado monástico. Eu tenho uma vida monástica há mais de 30 anos. Eu posso me permitir num fim de semana e devo me permitir ser uma pessoa igual a todas as outras. Com a moderação que a natureza me permite, mas com o entusiasmo que as coisas me prometem. Dentro da semana, eu quando saio, vou a qualquer lugar, meia-noite eu estou em casa. E não bebe? Não há segredo. Eu posso tomar um drink, mas não bebo no sentido de beber. Isso não altera você no dia seguinte, não, absolutamente? Não altera ninguém, quer dizer, É lógico. Se você tomar o francês, considera um vinho uma coisa sagrada até. Interessante. Mas o beber, durante o dia, a minha vida é cartesiana, a minha vida nesse sentido é espartana, queria dizer. Eu fiz 12 anos de karatê, fui esportista a vida inteira, então eu aprendi a me controlar a vida inteira. Eu tenho a vida de um velho e jovem atleta. Então eu sei quando posso fazer uma coisa, sei quando não posso. Agora, para que eu possa ser ativo pela manhã, eu tenho que dormir na hora apropriada e ter comido as coisas apropriadas, não tem dúvida nenhuma. Agora eu tenho também, para não ser escravo de uma forma, para que eu seja uma pessoa livre, eu tenho que ter, como todo ser humano tem, seu momento de devaneio. Sobra tempo, você com faixa preta de judô, de karatê, você faixa preta de karatê. O segundo dá, um a mais. Escritor, como é que sobra, como é que dá tempo? Mas o tempo existe sempre que nós o procuramos. Quando nós não o procuramos, que ele parte.
Eu tenho uma vida que eu acho que é maravilhoso você ter essa cumplicidade de valores com as pessoas que você gosta, e nada disso impede que você seja uma pessoa que esteja sempre em função do que você é, aberta, olhando a vida. Ninguém tem nenhum interesse em tirar o espaço, mas o espaço que você tem, que você conquistou através da sua qualidade ou a qualidade dos outros que o cercam, eu acho que é extraordinário. Como você tem um marido admirável, eu tenho uma mulher admirável. E sua mulher é muito linda, Marilu, é uma mulher belíssima. Linda. Como é que você sustenta um casamento há tantos anos? Você uma vez disse... Não sou eu que sustento, nós nos sustentamos. Mas uma vez eu li assim que você disse que casamento é uma coisa mais temível do que a morte. É verdade isso? Não, nesse meu livrinho eu disse isso porque eu disse Aprendendo com a Vida, porque na realidade eu estava no meu primeiro casamento. Mas depois, como eu fiquei nele e continuei vivo, achei que deve ser ótimo. Não é asfixiante um casamento tanto tempo? Não, eu acho que o casamento é asfixiante se você se impuser, ou o outro se impuser, ou os dois se impuserem, condições que não são aquelas que deem a cada um o seu setor de liberdade e criatividade. Porque nós não somos pessoas exatamente iguais. Quer dizer, se eu e você nos casássemos, num impulso de amor, esse impulso iria perdurar, mas não de uma mesma forma. E eu não poderia cercear a sua liberdade. Eu deveria estimular a sua criatividade. E você a minha. Evidentemente que nada disso é fácil. É por isso que é um exercício permanente. Esse exercício permanente é fascinante. Mas e o ciúme? Você deve ser um homem extraordinariamente cortejado, né? Vem mulher do mundo inteiro para te ver. Ela não é ciumenta, não? Eu acho que as pessoas têm um lado muito humano em serem tolerantes umas com as outras. E eu vejo que essas pessoas que vêm cortejar não é a minha pessoa. É o que eu represento como pessoa. É o mito. Dentro do mito do médico. E eu acho que todas essas pessoas que eu conheço, eu vejo-as como amigas. E o bonito é quando essa amizade perdura. Você é um homem muito invejado, você é um homem tão realizado, com tudo tão certo em volta de você. Você tem inimigos? Devo ter, mas eu nunca cultuei-os, porque eu gosto... a vida é tão curta, falando daqueles momentos, eu prefiro guardar o tempo para os amigos. Esquece o resto. E você tem um extraordinário sucesso, né? E tudo em volta de você parece que deu certo. Como é que ficou o seu ego? Não, eu não acho que tudo... Eu não tenho extraordinário sucesso. Eu sou uma pessoa tão modesta e parece incrível quanto eu era. Tão ansiosa às vezes, talvez um pouco menos. Porque eu acho que tudo que eu fiz, e daí a razão de ser, de viver, é de guardar o entusiasmo pelas coisas que você poderá vir a fazer. E eu escrevo meus trabalhos, vejo meus doentes com o mesmo entusiasmo que eu via antes. Eu não limitei a minha vida ao que eu já sei. Eu quero aprender muito mais. Inglês é muito chato. Se morrer, que você para de aprender. Você acha que você está aprendendo sempre? Sempre. Agora, eu olho aqui esse teu livro, eu vejo assim, você recebeu nas fotografias, você recebeu, eu vou até mostrar aqui, você recebeu assim o que foi, tudo que é comenda, prêmio, Universidade de Sorbonne, do Papa, não há, pouquíssimas coisas você não recebeu na vida. Você se admira? Eu não me menosprezo, mas tem dias que eu gostaria de me admirar mais. Mas o que mais você pode alcançar? A partir de agora, qual vai ser sua ambição? A minha ambição sempre foi a mesma. Eu acho que o conhecimento nunca é suficiente. E a procura deste conhecimento, na nuvem mais distante, no infinito, que pode ser ali ou muito mais adiante, é uma constante na minha vida. Quando eu perder essa constante, eu perderei o senso poético da ilusão humana. E nós só vivemos cultuando essa ilusão.